Se você precisa emagrecer, é bem provável que já tenha passado por um ciclo mais ou menos assim. Estágio 1. Insatisfação. Você se sente mal com seu corpo. Sua autoestima está baixa, as roupas estão mais apertadas e você tem vergonha de se olhar no espelho. Estágio 2. Dieta restrita. Você decide começar uma dieta para emagrecer rápido, pois quer sair logo dessa situação. Começa a segunda-feira com foco total, cortando o pão, o açúcar, o álcool e seguindo a dieta restrita à risca. Estágio 3. Luta contra a vontade de comer. Após alguns dias, você passa a sentir uma espécie de abstinência por aquelas comidas que gostava, e isso potencializa ainda mais a sua vontade por aqueles alimentos. Estágio 4. Comportamentos compulsivos. Pouco tempo depois, você não aguenta, quebra a dieta e se rende aos prazeres da comida novamente. Passa a comer exageradamente, para se despedir, pois logo sabe que terá que se restringir outra vez. Estágio 5. Culpa e ganho de peso. Depois de comer, você se sente arrependida e culpada. Percebe que engordou ainda mais e o ciclo todo se repete novamente. Pois é, eu também fiquei muito tempo presa nesse ciclo. E a cada vez que eu fracassava, menos eu achava que seria capaz de emagrecer. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que as dietas restritas são o pior caminho se você quiser perder peso e o que você deve fazer para emagrecer de forma definitiva. Se inscreva no canal e vamos lá! Quem me acompanha aqui no canal sabe um pouco da minha história, do quanto que eu lutei para conseguir perder peso e para encontrar um caminho para emagrecer de forma definitiva. E alguns episódios dessa história estão documentados aqui no canal, numa playlist chamada Saga do Corpo dos Sonhos, que conta em alguns episódios as nossas tentativas, minha e do meu marido, da gente perder peso, conseguir melhorar o nosso corpo. E em alguns episódios a gente fala sobre a nossa investida em fazer uma dieta super restrita. A gente fez uma dieta com um coach que era muito exigente sobre as restrições do plano alimentar. A gente não podia fazer refeição livre, a gente não podia errar na dieta. Em resumo, a gente seguiu essa dieta por 113 dias. Chegou uma hora que a gente estava delirando de vontade de comer alguma coisa diferente, de sair do plano alimentar, comer uma pizza, um lanche, um doce, alguma coisa. E, em resumo, obviamente, a gente não aguentou, acabou quebrando a dieta e teve vários comportamentos compulsivos. E tá tudo documentado na nossa Saga do Corpo dos Sonhos. Eu vou deixar o link aqui para você entender um pouco sobre o que a gente passou e o porquê que as dietas restritivas são a pior opção se você quiser emagrecer. Primeiro de tudo, a gente tem que entender como funciona a dinâmica das dietas restritas. As dietas restritas, elas se apoiam em dois pilares. O primeiro é uma redução extrema de calorias, são dietas entre 1.000 e 1.100 calorias. E o segundo é a exclusão de grupos de alimentos, geralmente o carboidrato. E pela combinação desses dois fatores, a gente perde peso muito rápido. Só que o que ninguém conta é que o nosso cérebro não foi programado para passar por uma perda de peso tão rápida e tão brusca. A programação instintiva do nosso cérebro, ela foi elaborada milhares de anos atrás, lá na época dos caçadores-coletores, dos homens das cavernas. E naquele contexto, o alimento, a comida, era uma coisa muito escassa. Então, muitas vezes, eles tinham que andar dias ou às vezes semanas para conseguir alimento. E quem tinha a maior reserva de gordura armazenada no corpo era quem conseguia sobreviver por mais tempo. Então, por conta disso, o nosso cérebro não interpreta a perda de gordura como uma coisa que é benéfica para o nosso corpo. Muito pelo contrário, ele interpreta como se isso fosse uma ameaça. Porque se a gente precisa de gordura para sobreviver e a gente está perdendo, quer dizer que a gente está indo de encontro à morte. E por achar que a gente está passando fome, que a gente está em perigo, o nosso cérebro desenvolve vários mecanismos para se proteger, para que a gente possa sobreviver. Ele vai aumentar a nossa obsessão por comida. Então, nosso cérebro aumenta a nossa dopamina, que é a nossa motivação para que a gente vá atrás de comer. Então, todos os nossos pensamentos, eles ficam direcionados para a comida. Além disso, ele também aumenta a nossa fome. Então, os hormônios da grelina e da leptina, que são os hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade, eles ficam desregulados. Isso faz com que a gente queira comer mais comida e se sinta menos saciado. Então, a gente está sempre querendo comer novamente. Além dele fazer a gente pensar mais em comida e comer mais, ter mais fome,
ele também diminui o nosso metabolismo. Então, como eu tô num estado de privação, eu vou economizar ainda mais energia para que eu consiga sobreviver. E é aí que quando a gente faz uma dieta restrita, a gente se sente mais cansada, mais fadigada, mais indisposta, a gente não tem vontade de treinar, o treino fica uma porcaria, justamente porque o nosso metabolismo está baixo, o nosso corpo está tentando economizar energia. E além disso, o nosso cérebro também aumenta o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Então a gente tem muita alteração de humor, a gente fica muito mais irritada e muito mais estressada. Em resumo, o nosso cérebro vai fazer de tudo para que a gente volte a comer. Para ele é interessante que a gente mantenha ou até aumente o percentual de gordura do nosso corpo, porque para ele, quanto mais gordura a gente tem, maior a chance da gente sobreviver. Por isso, quanto mais tempo você fica numa dieta restrita, mais difícil é de se manter nela, porque você está lutando contra o seu cérebro, você está lutando contra o seu corpo e você vai perder. Vai chegar uma hora que a dieta vai ficar insustentável, você vai quebrar a dieta, provavelmente você vai ter exageros alimentares, porque o cérebro vai dar aquele rebote do todo o tempo que você ficou restrita, aí ele vai querer que você acumule mais gordura, depois você vai ficar culpada, frustrada, arrependida, você vai voltar ao peso original ou você vai engordar ainda mais. E o pior de tudo é que, além de ganhar mais peso na balança, as dietas restritas elas também alteram o nosso comportamento alimentar. E por conta disso, elas são a porta de entrada para os transtornos alimentares. Eu estava assistindo uma palestra de uma nutricionista francesa, ela se chama Sophie Derrand, e ela é uma nutricionista muito peculiar porque ela não gosta de passar dieta para ninguém. E ela citou a seguinte frase: nem toda dieta resulta em um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. E eu mesma já vivi isso na pele. Quem me acompanha aqui no canal sabe que no ano passado eu passei por um transtorno de compulsão alimentar. E esse transtorno ele surgiu justamente por conta da minha insistência em buscar emagrecer com essas dietas restritas. Isso foi alterando o meu comportamento alimentar, eu fui começando a desenvolver crenças erradas em relação à comida. E aqui no canal eu tenho 2 vídeos que documentam isso, eu vou deixar eles linkados aqui se você quiser assistir depois. O primeiro conta como que eu desenvolvi esse vício por comida, essa obsessão por comida que virou esse transtorno de compulsão. E o segundo vídeo é como que a terapia me ajudou a superar esse transtorno e como que eu voltei a emagrecer. O meu objetivo com esse vídeo é deixar um apelo para que você não faça dietas restritas. Se a informação que eu passei aqui puder ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, porque eu de coração não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Foi muito sofrimento e existem maneiras muito melhores e muito mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente, para a gente conseguir emagrecer. O primeiro passo é você parar com esse pensamento de que você vai fazer uma dieta por tempo limitado. Você precisa entender que é necessário que você crie o hábito de comer bem. Só criando esse hábito você vai conseguir sustentar isso a longo prazo para você ter o resultado que você deseja, que é emagrecer e não voltar mais a engordar. E para mim, o melhor caminho para que você desenvolva esse hábito de comer bem é tendo autonomia alimentar. É sabendo fazer as melhores escolhas, é conhecendo sobre os alimentos, é sabendo equilibrar a alimentação saudável do dia a dia e também as exceções, comendo uma pizza, um doce, um lanche, esses alimentos que são mais hiperpalatáveis. É saber encontrar esse equilíbrio, saber comer esses alimentos e saber a hora de parar. Eu mesma tinha muita dificuldade com isso. Ou eu tinha que estar comendo saudável o tempo inteiro, ou eu tinha que estar jacando 24 horas. Então, praticar autonomia alimentar, fazer o controle das calorias, fazer o controle dos macros, me ajudou muito a encontrar esse equilíbrio e a enxergar como que esses alimentos, eles impactavam no meu objetivo. Porque a autonomia alimentar, eu gosto muito de resumir ela numa frase que é a seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então você passa a entender que você pode comer o que você quiser, mas nem sempre vale a pena, sabe? Mas tudo isso faz parte de um amadurecimento e esse amadurecimento ele só vem com a prática, só vem você entendendo como funciona o seu corpo, como funcionam os alimentos e como que um impacta no outro. Esses são pontos que eu demorei bastante tempo para enxergar, bastante tempo para entender,
Mas com esses vídeos eu quero que você leve muito menos tempo do que eu. Tudo que eu coloco aqui são informações, são dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava perdida ali no meu processo. E para te ajudar ainda mais, aqui no canal eu tenho um mini curso gratuito. São 4 vídeos que eu preparei com passo a passo para você começar a entender e praticar a autonomia alimentar. Nesses vídeos você vai encontrar tudo o que você precisa para você dar os primeiros passos. Eu também estou à disposição para tirar suas dúvidas e vou deixar linkado aqui para que você comece a criar esse hábito que vai ser tão importante para você emagrecer e não voltar mais a engordar. Um último ponto muito importante que eu queria deixar aqui é que o resultado de quando a gente faz uma autonomia alimentar é muito diferente do resultado de quando a gente faz uma dieta restrita. Quando a gente faz uma dieta restrita, o nosso déficit calórico é muito alto, então a gente perde peso muito rápido. A gente vê o resultado em 2, 3 dias. Quando eu fiz ali a dieta com coach, eu já ficava murcha. Só que isso deixa a gente muito mal acostumada, porque a gente acha que a gente começar qualquer dieta vai ser a mesma coisa. E não é. Na autonomia alimentar, o déficit calórico é menor, justamente para não assustar o nosso cérebro e a gente ter todos aqueles efeitos de rebote. Então, é normal que o resultado ele leve mais tempo. A gente precisa desenvolver essa mentalidade do longo prazo. Pensar que o que a gente está construindo é para a vida inteira. E persistindo e tendo consciência, os resultados vão vir. É só segurar a ansiedade. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você, assim como eu, também ficou muito tempo presa ali no ciclo das dietas, qual foi a sua experiência com isso? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu volto para responder. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se você achar que pode ajudar alguém. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um beijo e até o próximo.